nome é José Oswaldo dos Santos, nasci em Sabará em 13 de fevereiro de 1952. Meu pai chamava Oswaldo dos Santos Ribeiro, minha mãe Geralda Pires Ribeiro. Olha, meu pai era alfaiate em Sabará e tinha uma alfaiataria lá que chamava Alfaiataria Popular. E ele trabalhava nessa alfaiataria, aprendeu o ofício de alfaiate, ficou trabalhando lá. Ele casou, minha mãe é de Nova Lima, meu pai conheceu lá, casaram e ficaram lá uns tempos. O meu avô nasceu em Florália, perto de Santa Bárbara. Meu avô conheceu lá o Caraça, é claro, foi criado por ingleses e tal. E meu avô trabalhava no Correio, era guarda-fio do Correio. Antigamente tinha uns fios, né? E ele, teleco, as coisas, e ele fazia a linha percorrendo por onde o fio passava. Ele foi transferido para Cordisburgo, ele veio para Caeté, de Caeté ele foi para Itaguara, de Itaguara ele veio para Cordisburgo. E aí ele aposentou aqui. Meu avô aposentou aqui e no lugar dele, no Correio, a vaga dele ficou com meu pai. Meu pai veio para cá em 1952, no ano que eu nasci. Veio morar aqui e trabalhar no Correio também como guarda-fio. Tanto é que ficou assim, meu avô chamava Raimundo, então ficou Raimundo Guarda-Fio, Oswaldo Guarda-Fio. E aí eu falo o seguinte, que deles eu herdei guardar o fio da história, né? E o meu pai viveu aqui, meu pai faleceu em 77, e minha mãe faleceu antes também. E eu fui criado aqui em Cordisburgo, vim para Cordisburgo por causa de guardar os fios do telégrafo. A minha infância foi ótima, muito boa, porque o meu avô, o seu Raimundo, ele adorava contar história. Ele viajava para Florália, Barão de Cocais, Santa Bárbara, Caeté, Catas Altas, e ele trazia, ele aposentou, meu avô trabalhou 35 anos no Correio e viveu aposentado mais 35 anos. Meu avô morreu com 93 anos, completamente lúcido. Meu avô anotava tudo que ele comprava ele anotava. Ele marcava o horário para ele tinha que ser aquela hora, criado com inglês. E meu avô, eu ficava encantado de chegar lá e ele me contar as histórias, o que acontecia na vida dele, sabe? Desde lá de quando ele começou até vir para cá. E o que ele fazia? Meu avô viajava nas férias, ia para casa dos parentes, das pessoas lá, voltava e ia para casa das pessoas contar como que foi a viagem dele. E ele tinha uma coisa muito interessante que eu guardo muito do meu avô, que era o seguinte: eu falava assim, que as mulheres que ouviam muita história, ele falava comigo, claro, as mulheres que ficam dentro de casa, eu vou lá para contar, o marido está trabalhando, é elas que ouvem as histórias. E aí eu fui criado nesse mundo de muita história, principalmente do meu avô, sabe? E a minha avó eu conheci muito pouco quando ela morreu, eu era muito pequeno, eu não lembro bem dela, não tem muita foto dela, é de Caeté, a minha avó. E então foi uma infância assim maravilhosa, que eu lembro bastante, que era uma infância, eu não era rico, meu pai era um guarda-fio do Correio, mas tinha um salário e tal, mas assim, a gente tinha, eu sou encantado com tudo que aconteceu na minha infância. Brincava muito de carrinho, de rodar com uma tocadeira, aquilo foi uma infância maravilhosa que eu tive em Cordisburgo, com uma criação assim, meu avô muito católico, meu avô rezava muito católico e tal. Então uma infância maravilhosa aqui em Cordisburgo, eu curti bastante a minha infância, sabe? Bom, o tamanho da minha caminhada, eu baseio muito numa frase que tem no Grande Sertão do Guimarães Rosa. A gente não caminha para frente nem para trás, a gente caminha para o alto. Essa é a minha caminhada. E aí eu te pergunto uma outra coisa. Você diz que é muito ligado à história. Quem você é
perante a história? Mais personagem, mais escritor ou mais leitor dela? Eu vou te responder com outra frase do Grande Sertão. O mais bonito do mundo é que as pessoas não estão sempre iguais, ainda não foram terminadas. Afinam, desafinam. O que a vida quer da gente é coragem. Eu tenho que ter coragem bastante para tomar conta desse mundo, sabe? E deixar ele direitinho, como diz o Rosa outra vez, as coisas têm que andar amarradinhas em Deus. E a gente está aqui para tomar conta e preservar que as coisas boas, as coisas que te encaminham para o rumo certo, sabe? A gente deixar para as pessoas que outro venha tomar conta, outro venha tomar conta. Não tem nada. Na verdade, não tem. Também sou, porque a gente nunca é igual, né? As pessoas não estão sempre iguais. Então, o objeto, ele passa uma história a cada dia de uma pessoa, que não é a mesma. Talvez o contar seja o mesmo, mas o sentimento não é o mesmo, sabe? Tem objeto que o contar, eu lembro de um objeto, eu lembro de um rádio que trazia uma notícia assim. Aquela notícia talvez seria triste para alguém, e o mesmo rádio, a pessoa conta que lembra daquele rádio com uma notícia extremamente alegre. Então a história muda, o objeto é o mesmo, e a história muda a cada dia, sabe? Um dia atrás do outro, as coisas vão mudando, né? Vão mudando. E a gente, para acompanhar isso, sabe? A gente também tem que mudar, né? Então, a cada dia também eu mudo. A cada dia que passa não é o mesmo Brasinha, sabe? Aqui é uma espécie, essa aqui a gente pode dizer que é a sua caverna de bugre? Claro que pode, sabe? Porque o bugre nasceu o índio, lá no Mato Grosso, lá no Brasil, principalmente no Mato Grosso, e ele nasceu com a história. Ninguém ensinou ele, a vida que ensinou a ele falar das histórias, criar histórias, né? E criar um mundo que é dele, sabe? Porque o que é o mundo? Por que nós estamos aqui hoje? Por causa da caverna, não é? Acho que é isso. Eu vou guardar para minhas filhas. Não. Os objetos têm vida, sabe? Eles se prezam, eu entendo esse objeto assim, eles se prezam por estar aqui durante um tempo, durante o dia que as pessoas visitam, eles estão fazendo a sua função. À noite eles conversam, à noite eles se entendem entre eles, à noite eles se misturam. Que a vida é puras misturas. Então eles se misturam e tenho certeza disso, sabe? Se abraçam, se congratulam pelo que estão fazendo para a humanidade. Aqui, histórias. Seria história, bastante histórias. Porque eu não sei se você teria o objeto, vamos falar em objeto matéria, eu pegar um objeto e te dar para que você leve para ele, para você. E se você trancá-lo numa caixa, que você tem todo o direito, pode ser o seu viver assim, você tranca esse objeto lá e aí ele não conta mais história. Então o Brasinha te passa a história, porque o objeto, você leva a consciência daquele objeto e nunca mais você escolhe. E outra, você cria
um objeto para você, né? Você faz. Eu já tive uma criança que pegou uma lâmpada e fez isso aqui, e colocou lá. Sabe? Então eu distribuo para as pessoas histórias e mais histórias. Eu gostaria que quem ocupar o meu espaço físico aqui, depois que, como diz o Rolando Boldrin, que a gente sai fora do combinado, que continuasse fazendo o que eu faço. Os objetos, eu tenho, assim, minha vontade é que continue contando histórias dos objetos. E quem ficar, continue. Porque não é meu, isso aqui não é meu. Isso aqui é um contar contínuo de histórias, de objetos que estão aqui para encantar as pessoas. E esse contar contínuo continua com pessoas que podem ficar. Porque ninguém é insubstituível no mundo. Ninguém, na minha ideia, sabe? E acho que de onde eu estiver eu vou estar acompanhando essas pessoas, incentivando a eles que continuem contando. Porque se você pensar bem, bastante mesmo, hoje, a gente tem na mente da gente que o Gandhi está vivo. A gente tem na mente da gente, de várias pessoas, Mandela, sabe? A gente vai, sabe? Pessoas que começam até a acreditar que aquela pessoa não partiu daqui, que ela está viva. As pessoas que deixam uma história no mundo, quase que deixam o corpo deles no mundo. Que as pessoas continuam ficando. Parece que a gente não foi. Sim. Sabe? Eu chego a pensar que a gente não foi. Pessoas que ainda ficam por aqui, sabe? Deus também é um colecionador? A gente é um colecionador de deuses. A gente que é um colecionador de deuses. Para terminar, viver é um grande risco? Viver é muito perigoso. Como diz o Rosa, né? Viver é de seta. Você foi corajoso até agora? Para enfrentar o perigo de viver? Sou corajoso. Eu não fui corajoso, sou corajoso. A gente tem que ter muita coragem, sabe? E agarrar essa coragem. O seu sertão é azul como os olhos? O sertão, eu posso te contar uma historinha pequena do sertão. Eu fui lá para a beira do Uruguaia, encontrei uma senhora muito já velhinha, uma bezedeira, e fui para casa dela conversar com ela. Como diz você, para terminar, ela virou para mim e falou assim: você mora onde? Eu falei para ela que sou de Cordisburgo, terra do Guimarães Rosa. Ela virou para mim e falou assim: lá tem mar? Eu falei: não, lá está perto do mar. Eu falei: não está perto do mar. Ela falou: você conhece o mar? Eu falei: conheço. Ela falou: o mar é azul ou é verde? Eu falei: tem dia que ele é azul, tem dia que ele é verde. Aí ela vira para mim e fala assim, aí eu falei para ela: qual que a senhora acha que é mais bonito? O sertão ou, antes de eu falar o mar, ela falou: claro que é o sertão. O sertão também tem hora que ele é azul e tem hora que ele é verde. Isso foi mágico para mim, essa conversa com essa sertaneja.